Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, podcast oficial da Spectra. Mais uma vez, eu aqui, Nathan, apresentando para vocês, ao meu lado, no modelo diferente, que vocês já viram algumas vezes. Maria, tudo bom, Maria? Opa, tudo ótimo. Tudo certo? Hoje o dia promete. Hoje o dia promete. E o assunto do episódio de hoje é um assunto que a gente ainda não trouxe aqui, e a gente vai falar muito de como utilizar o fator de purga nas suas análises e na prática dos DIFAs, a expectativa versus a realidade, o que a gente deveria fazer e o que geralmente se faz. Mas a gente vai tentar construir aqui boas práticas do uso do fator de purga, certo, Maria? Do estudo de purga. Isso. Tudo a ver com impurezas, né, gente? Acho que a gente tá nesse momento aí de cada vez mais falar de impurezas. E acho que a purga, ela vem para facilitar a vida, principalmente da indústria, não só farmacêutica, mas principalmente dos fabricantes das matérias-primas, para que eles consigam aí provar o quanto essas impurezas estão sendo controladas sem tantos estudos assim, né? Não, e eu acho que é um tema que a gente ainda não trouxe aqui, não abordou. A gente tem o episódio do Simão, que fala bastante de DIFA, CADIFA, a gente deu o Simão deu uma aula pra gente aqui, mas esse assunto ele é super específico e aprofundado, então nem daria para ter falado naquele episódio, então a gente dedicou um episódio só para isso hoje. Então, antes de apresentar o nosso convidado para falar sobre esse assunto, dois recadinhos. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixar os comentários, seguir as redes sociais da Spectra, tanto do Pasteur. Mandem bastante comentário, bastante informação e perguntas que a gente traz aqui no episódio para poder discutir com vocês. E já aproveita e já dá uma olhadinha nesse episódio que a Maria falou, Exato, do Simão, para ter uma base do que a gente vai falar no episódio de hoje, certo? Certo. E quem que a gente trouxe? Você quer apresentar o convidado que a gente trouxe? Hoje a gente tem um convidado super especial aqui. É verdade. Pessoa que domina tudo. Com certeza. A gente vai trazer para vocês hoje, para falar e dar uma aulona aqui pra gente sobre estudos de purga, o Nairton Flávio Moura Rocha, que é servidor da Anvisa. Hoje ele faz parte lá da coordenação de registro de insumos farmacêuticos ativos, da COIFA. O Nairton é um super especialista nessa área e é um prazer enorme ter você aqui dando essa aula pra gente, Nairton. Com certeza. Muito obrigado, viu, Nairton, por ter aceitado aí o convite. Eu que agradeço estar aqui. Obrigado. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Quer começar fazendo a pergunta, então? Você que faz a pergunta. Nairton, a pergunta que não quer calar no nosso podcast é: quem é o Nairton na barraca do pastel? Poxa, bom, não sei nem como é que eu começo a responder isso, mas enfim, eu sou nascido e criado em Fortaleza, eu me graduei em farmácia na Universidade Federal do Ceará, e lá, assim que eu me formei, eu acabei indo fazer mestrado e doutorado, mas área completamente diferente da onde eu tô hoje, eu fiz mestrado e doutorado em farmacologia. Nossa, que legal! E aí acabou. Pois é. Também fui servidor da Vigilância Sanitária Municipal, lá em Fortaleza, e só depois é que eu integrei, né, passei a integrar o quadro da Anvisa. Inicialmente eu fui trabalhar na parte de produto acabado, passei lá hoje talvez quase metade do tempo que eu estou lá, desde 2014, foi na parte de medicamento, produto acabado, e aí, por uma série de razões, acabei indo devagarzinho para a coordenação de registro de insumos farmacêuticos ativos, que é a COIFA, e aí hoje já faço 100% parte do quadro de lá. Então hoje a minha vida profissional é basicamente ligado à regulação de insumos farmacêuticos ativos. Então é isso aí, do ponto de vista profissional, não tem muito mais do que isso. Eu agradeço a palavra aí de especialista, mas eu não me considero, eu acho que o máximo que eu posso trazer a experiência da parte da Anvisa, além da parte científica, assim, é mais a parte da Anvisa, enfim, conversar sobre isso e tentar melhorar e informar. A gente tem hoje uma ideia de que essa questão de informar, tanto a indústria quanto a população, também faz parte das atribuições da agência. Então, por isso também que eu agradeço o espaço. A gente que agradece. Essa é também a nossa missão aqui, levar um pouquinho mais de conhecimento, mostrar para as pessoas tudo que vocês fazem também. Agora que vocês ficaram super famosos, né, pós-pandemia, acho que a Anvisa ganhou um destaque merecido.
apesar do trabalho, né, que é bastante ainda. Então, a gente também fica muito feliz de você estar aqui compartilhando um pouquinho da sua experiência com a gente. Ô, Nairton, uma pergunta de curiosidade. Você falou de farmacologia. Como é que foi Essa migração, né? mudar da farmacologia para assuntos regulatórios mesmo, de produtos e tudo mais, assim? Foi muito distante do que você já estava acostumado ou sempre você teve esse olhar que, assim, não é tão longe assim? Porque farmacologia realmente é super complexo, né? Cara, assim, o que acontece, na verdade? Quando você faz um concurso público, você é lotado numa determinada instituição, mas, assim, dentro daquela instituição, você tem diversas áreas. E você não tem possibilidade de escolha. Então, assim, meio que te colocam lá. Você pode até tentar conversar, né? Mas eu acho que, assim, quando fui para a área de tecnologia farmacêutica, produto acabado, era uma área que eu não conhecia muito, né? Só questão básica mesmo. E, assim, eu pensei bem, vamos começar uma coisa nova, assim, tinha muita gente boa lá, então, assim, deu para aprender bastante, assim, as coisas são devagarzinhos, né? As coisas não acontecem, assim. Você não sai de dentro da universidade, lá da bancada, do ratinho e tal, e vai trabalhar com toneladas de papel de tecnologia farmacêutica de uma hora para outra, assim. Você até entra no setor de uma hora para outra, mas aprender as coisas é devagar, é um processo. Então, você precisa da ajuda de quem já está lá. E basicamente é isso, cara. Foi tipo uma quebra, assim, total, assim, que assim, também não é que fiquei receoso nem nada. Tipo, acho que a gente está aí, as coisas se apresentam e a gente vai lá e tenta aprender. Com Talvez certeza. fosse hoje eu fizesse um pouquinho de confusão, mas há quase 10 anos eu acho que eu estava com mais vontade de aprender uma coisa totalmente nova do que agora. Eu concordo. E eu acho, a gente sempre fala isso aqui, né, então, que quando a gente tem essa experiência da pós-graduação, né, passando por um mestrado, um doutorado, no final você fica bom em resolver problema. E a hora que você entra numa agência regulatória, o que você mais vai fazer lá é resolver problema. Então, eu acho que, na verdade, é uma adaptação, porque você sai de uma pós, né, stricto sensu e tal, e você tá lá se dedicando exclusivamente a um projeto, se aprofundando ao extremo, e a hora que você chega no mundo que é um pouco mais amplo, você só vai juntando assim os pontos. Acho que é muito vantajoso, eu acho, para quem saiu de uma pós-graduação stricto sensu entrar em outras áreas científicas, porque não deixa de ser, né? Eu acho que a Anvisa, ela tem essas discussões e as avaliações com muita profundidade científica. Eu acho que os regulamentos, eles fazem com que a gente siga uma harmonização e para que todo mundo trabalhe mais ou menos na mesma linha. Mas, no final, a avaliação é técnica, né? Não tem muito... Sim, sem dúvida. Inclusive, isso é uma coisa que, assim, é recorrente quando acabo me deparando com pessoas da área farmacêutica, que, enfim, vinham a comentar que trabalham na Anvisa, as pessoas acabam tendo o primeiro pensamento que todo mundo lá, assim, assim, o pessoal acha que, quem entende um pouco, acha que tudo é questão de assuntos regulatórios, não é? Existe uma parte totalmente científica mesmo, técnica. Então, assim, que não necessariamente quem está ali analisando um dossiê, do ponto de vista técnico, puramente técnico, é um expert em toda a área regulatória, no sentido geral. Às vezes não, às vezes tem uns gaps ali até mesmo relacionados aos próprios trâmites da agência, com relação a quem está fora, que quem está ali se debruçando na parte técnica não é obrigado a saber 100%, entendeu? Então, assim, as coisas são compartimentalizadas. Na área técnico-científica ali, do que você está analisando, é importante que você seja bom, e realmente, a agência, ela trabalha assim. Aí, às vezes, algumas pessoas perguntam sobre influência, sobre questão de política, mas, assim, essas coisas acabam sendo filtradas, na verdade. E outras pessoas acham também que a Anvisa virou algo que tem relação só com vacina, né, por conta... sei lá. É verdade, é verdade. E ainda tem uma outra quantidade muito grande de pessoas que associam muito a Anvisa às questões das vigilâncias sanitárias locais, Sim. Coisas mais, digamos, mais corriqueiras, como alimento, como restaurante, essas coisas. Então, acho que a Anvisa realmente é isso, né? Mas lá dentro, só sem querer fugir, lá dentro as análises costumam ser bem técnicas mesmo. Exato.
No episódio no episódio que o Gustavo veio aqui, a gente falou bastante tentando explicar um pouco da estrutura, porque realmente é isso. Às vezes as pessoas pensam que a Anvisa tem... E de fato vocês têm muitas análises, vocês fazem muitas coisas diferentes, né? Mas óbvio, tudo organizadinho, pelas suas áreas e tudo mais. Mas às vezes as pessoas têm essa... Por desconhecimento, né? E aí, como ficou muito famoso por causa da pandemia, as pessoas não têm essa noção de que vocês fazem muita coisa. Apesar de ter pouco braço, como diz o próprio Gustavo no dia que ele veio aqui, né? Eu diria que fazem milagre no final. Não. Imagina. Você viu muita mudança nesses últimos, acho que uns 8 anos, né, que você já trabalha na Anvisa. Com essa pandemia, assim, com tudo que aconteceu, muita mudança aconteceu, você acha, nos últimos 8 anos aí de... Cara, com certeza. Assim, eu acho que a agência, ela tem amadurecido. Assim, os treinamentos, as capacitações, o contato com outros reguladores, a participação em fóruns internacionais, a contribuição mesmo que a Anvisa está dando para a sociedade e o feedback, e também com o pessoal lá de fora, né? Essa questão de participar de grupos de reguladores é importante. Então, isso traz crescimento à agência, traz crescimento também. E, infelizmente, assim, é uma coisa que talvez eu vá falar várias vezes, a gente tem pouco servidor, e com pouco servidor, tipo, não faz tem milagre. condições. Tem horas, cara, que, tipo, tem vários projetos e tudo, a gente escuta tanto o pessoal do nível mais hierárquico superior, o pessoal mesmo de análise, tem algumas ideias e tudo, mas sem pessoal, cara, assim, fica difícil. Concordo. Mas, assim, tem uma clara visão que houve uma evolução muito grande. Exato. Certo? E isso é perceptível. Exato. É muito perceptível, assim, a gente eu concordo. Eu interajo com a Anvisa desde esse último concurso aí de vocês, né? Que entrou a última leva, que faz muito tempo, inclusive. E é muito nítido, assim, a evolução, até estruturalmente falando, né? A COIFA não existia, certo? Exato. Não existia a COIFA, a COIFA é recente, né? Pós-registro e registro eram separados, enfim. Então, existia uma estrutura diferente também de avaliação. E aí, só pra gente... A hora que eu falei um pouquinho da COIFA, introduzindo aqui o assunto, faz quanto tempo que a COIFA foi criada? Nossa, você eu vai me desculpar, perdi mas também. Eu não sei isso, assim, com detalhe, não. Assim, da forma como está, não tem tanto tempo, diria 4, 5 anos, mas já tinha alguma coisa relacionada ao registro de insumo, quando alguns fármacos eram obrigados a serem registrados. Eu não sei quão específico a conversa vai ficar, mas até antes do novo marco regulatório, alguns fármacos precisavam ser registrados. Né? Existia uma lista específica e tal. Então, a COIFA ela se restringia basicamente a isso. Né? Agora, da forma como ela funciona hoje, ou seja, fazendo análise dos insumos farmacêuticos ativos dentro das petições de medicamentos, dentro das petições de medicamentos genéricos, similares, né? Tem pouco tempo, deve ter aí mais ou menos uns 4 anos, por aí, alguma coisa assim. Essa é a minha memória. Servidores próprios, assim, um quadro maior de gente, né? Desculpa. Legal. Não, imagina, acho que era essa ideia mesmo, é. porque, lógico, desde sempre se teve que avaliar os IFAs, né? Só que ter uma área dedicada, para vocês terem ideia, gente, do quão difícil é também fazer isso. Então, isso também foi segregado porque exige uma expertise diferente de uma análise de medicamentos. E aí eu até queria que você desse uma pincelada, assim, Nairton, porque você passou pela análise de medicamentos. Nairton tá morrendo com as nossas... Eu saindo completamente aqui. Mas é porque IFA, por exemplo, você tem que olhar para a rota de síntese, você tem umas particularidades que você não tem no produto. E aí... Exato. Então, até por isso que foi muito interessante quando a Anvisa criou essa coordenação específica para tratar desse assunto, né? Primeiro, assim, é Maria mesmo, né? Maria. Tem um A. Tem um A e o H. O A e um H, essa puxada aí do H. Bom, Maria, assim, é exatamente isso que você falou. Quando as análises foram ficando cada vez mais profundas para atender mesmo ao que a gente procura, que é igualar a análise da Anvisa com a das outras agências que são mais maduras, digamos assim, que tem mais experiência,
é necessário que você separe ali uma caixinha para aquilo. Exato. Então, assim, a COIFA hoje, ela analisa os insumos farmacêuticos ativos e o olhar, pelo que a gente vê, é muito parecido com de algumas outras agências reguladoras. A gente tem uma interação um pouco maior com a OMS, inclusive a Anvisa cede especialistas para lá e tal. Então, assim, eles têm um programa de pré-qualificação de insumos farmacêuticos ativos e muito do que a COIFA é hoje, assim, vem dessa interação. Então, realmente, para você fazer uma análise de um DIFA, ou seja, do que é DIFA é o DMF, né, que é o dossiê de insumo farmacêutico ativo. Uhum. É imprescindível que você tenha uma base química, certo? Isso aí é imprescindível. Não quer dizer que você tem que ter cursado uma pós-graduação específica na área, mas você tem que ter essa base. E, além disso, como eu falei, existem pessoas que já estão no setor e que acabam passando esse know-how, assim, uma parada que tem muito disso. O setor, ele tem um know-how e ele vai passando, né? As pessoas vão se ajudando até construir ali aquela segurança de um especialista poder analisar. Mas, de fato, você precisa analisar a rota de síntese, isso envolve as questões químicas, envolve também as questões de processo, porque, além da questão reacional, de química orgânica, a gente tem que entender, primariamente, o processo de obtenção dos fármacos, porque a gente vai se debruçar muito sobre isso, né, sobre o diagrama, sobre o fluxo, sobre como as etapas unitárias acontecem. Então, assim, só adiantando, tentando fazer uma correlação com a questão de impurezas, a gente só consegue avaliar se uma seção de impurezas de um DIFA está correta se a gente tiver o entendimento do processo de obtenção, porque naquela seção de impurezas vão estar presentes explicações das origens das impurezas. Então, se eu não tiver uma compreensão daquele processo, fica basicamente impossível entender o que está sendo dito. E aí, dentro desse processo, a gente tenta realmente entender primeiro o processo como um todo, para depois ir vendo suas especificidades. E dentro da questão técnico-científica, a gente também tem que olhar para a questão regulatória, porque assim, a gente tem regulamentos que precisam ser cumpridos. Outras coisas são coisas puramente técnicas. Então, a gente também tem que ter esse olhar, o que é obrigatório, o que não é, o que é recomendável, o que é muito bom, mas não é obrigado. Uhum. Então, assim, toda essa conversa, ela vai acontecendo e a nossa linguagem nossa linguagem com quem está fazendo pedidos na agência são reuniões, exigências, que a gente vai tentando esclarecer o que a gente está pedindo. Não sei se eu já me estendi bastante. Não, foi ótimo, tá porque ótimo. eu ia até puxar esse gancho mesmo, porque a gente faz muita análise de capítulos de impureza, porque impureza é a nossa especialidade aqui, né? E aí, e não faz sentido, não tem como você entender se o fabricante especificou todas as impurezas que ele deveria controlar, se você não olha para a origem, se você não olha para os materiais de partida, se você não olha para processo, se você não olha para as reações, enfim. Então, é algo que faz muito sentido mesmo você ter todo esse know-how e esse conhecimento. Né? Não, eu ia até perguntar, aí é uma curiosidade também, como vocês interagem diretamente com os produtores, né, os fabricantes fora do país, quando eles mandam os DIFAs para vocês, geralmente o processo está muito bem descrito, ou nem tanto, porque eles sempre mandam umas versões resumidas, né? Não, pra gente a parte que é aberta. A Anvisa tem o privilégio de ver um DMF diferente do que a gente vê do lado de cá. Exato, e aí eu ia perguntar, é bem detalhado, vocês se sentem confortáveis no sentido de tem bastante informação mesmo, dá para analisar, ou ainda assim é uma coisa que depende muito de empresa para empresa? Cara, depende muito de empresa para empresa. Tá. Porém, de forma geral, as partes restritas do DMF, do DIFA, na verdade. Do DIFA. Inclusive, acabou o DMF, é tudo DIFA. É isso aí, gente. Gente, é DIFA, hein? Boa. Assim, não. O que acontece? Assim, as partes restritas, elas têm uma quantidade maior de informação, isso Perfeito. é óbvio. Né? Agora, tem partes restritas que não estão completamente organizadas e outras realmente estão faltando informações. E assim, e não é raro, infelizmente, ainda hoje, ter informações desencontradas, né? E assim, a gente recebe muito DIFA, mas
eu não posso dizer o porquê que isso acontece. Sim. Não sei se existe nos fabricantes alguns que são talvez um pouco menos atentos na hora de emitir a documentação e talvez misture versões, não sei. Uhum. Realmente pode existir a possibilidade de ter processo. Acho que vocês sabem disso, mas às vezes um fabricante tem rotas diferentes. Sim. Exato. Então pode ter algum tipo de mistura ali, do tipo, algumas etapas estão sendo descritas como uma rota A, e depois de um intermediário para frente é outra rota que é utilizada. Então, assim, o que eu estou querendo dizer existem várias possibilidades de acontecer informações desencontradas, mesmo na parte restrita. Uhum. Então, isso também é uma coisa importante dos fabricantes de medicamento com produto acabado terem consciência, porque é necessário que o fabricante do produto acabado também interaja com o fabricante do IFA, que é seu fornecedor, para esclarecer que a Anvisa vai pedir informações a mais, e quando for pedido, não adianta mandar qualquer coisa, porque vai ser analisado. Perfeito. Então, não tem essa, assim, isso aí desculpa, eu vou até talvez me prolongar um pouco mais. Não, fica tranquilo, eu espero que você se prolongue, vai lá, é seu. O que é enviado é analisado, certo? Assim, existem situações, obviamente, que por falta de pessoal, a gente tem que fazer uma análise um pouco mais otimizada, mas não tenha dúvida. Tudo pode demorar, e é por isso que a gente demora, a gente prefere que algumas coisas demorem a ser analisadas, mas sejam analisadas e que sejam aprovadas e vão para o mercado, tendo a visão da agência, do que sair aprovando coisas ali sem ter tido olhar algum. Obviamente, nós temos normas nesse sentido, e algumas coisas realmente podem ser aprovadas de forma automática, eu não vou entrar nesse mérito. Sim. Mas, assim, a gente tenta sempre, sim, e consegue, na maioria das vezes, analisar a documentação completa. Então, assim, muitas empresas farmacêuticas já devem ter se deparado com exigências no seguinte sentido. Nós pedimos uma coisa e o fabricante do fármaco disse que enviou. Só que aí você recebe uma outra comunicação dizendo, olha só, eu estou reiterando isso aqui. Aí o cara da indústria farmacêutica nacional, ele fica, o meu fornecedor disse que mandou, o cara da Anvisa está dizendo que não mandou. Ou então mandou e tem alguma coisa diferente. Essa situação é muito complicada, porque assim, eu não posso chegar e dar um print na tela do que o cara mandou para bater. Então, esse tipo de conversa com o fabricante do fármaco é muito importante. Tem que deixar os caras cientes. Olha só, a Anvisa, ela regula hoje. Não existe mais. Se eles estão pedindo isso, manda isso. Exato. Ou manda uma justificativa bacana. E até isso é importante, porque a gente, às vezes, se depara com documentações extremamente extensas, e isso também não é legal. Nossa, você tem que encontrar um meio termo. Tem que encontrar um meio termo. Você tem que responder o que a gente está perguntando. Eu sempre digo assim, a melhor forma de interagir com a agência reguladora é, primeiro de tudo, mande tudo o que é necessário. Assim, de ter checklist. É o primeiro de tudo. Num segundo momento, você explica melhor, que é para evitar questionamentos. Sim. E no terceiro momento, o momento que eu estou falando é dentro do próprio processo, você colocar anexos, que é para, se tiver ainda informações, o cara vai lá buscar. Então, você está coberto em todos os sentidos. Então, assim, você, imagina, eu talvez esteja sendo um pouco específico, mas eu acho que a Maria deve saber o que eu tô falando. Não, pode continuar, tá ótimo, eu também, pode ficar tranquilo. Então, assim, se você faz uma notificação de exigência, é importante que ela seja respondida de imediato. Aí depois você coloca lá, informações completas estão no anexo tal, estão nas páginas tal. O cara vai lá e vai ver tudo lá. Mas assim, as coisas estão todas conectadas. Você já tem uma visão geral, tem uma visão média, e se quiser mais coisa, ainda deve ter uns anexos ali, e pronto. E assim, eu acho que é assim que tem que ser as coisas. Você evita segundas exigências, você evita também que enviar simplesmente uma resposta gigante, complexa e completa, só ela, por quê? Porque o especialista ele vai ter que gastar muito tempo procurando, e você incorre no risco de ele não encontrar, se a coisa for muito grande. E aí você... Eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas tá mais fácil. Sim. Exato. E todo mundo ganha. Exato, vamos ajudar, né? Eu acho que a gente pratica muito isso no nosso dia a dia, assim, e quando a gente conversa com a indústria e tal, e a gente percebe que a gente sempre faz o exercício de se colocar
da posição de quem está recebendo e lendo a documentação. E eu acho que isso é muito legal que você falou. A gente quer mostrar que a gente fez o trabalho, que a gente avaliou tudo que dava, mas porque esse é o papel da indústria farmacêutica, enfim, dos prestadores de serviço. Você precisa olhar para tudo. E aí, uma vez que você viu tudo, você coloca no papel aquilo que é importante. Então, assim, ó, isso daqui acontece isso por conta disso, enfim. Então, você discorre, de uma forma sucinta, e aí você coloca os anexos caso a pessoa queira se aprofundar, ou caso tenha tido alguma dúvida. E o importante também é sempre não deixar vocês tomarem ou concluírem sobre aquilo que a gente está enviando, sabe? Isso é uma coisa que eu acho um horror, assim. Você deixar o raciocínio em aberto. Eu falo assim, querido, se você deixou o raciocínio em aberto, eles podem concluir do jeito que eles quiserem. Então, isso pode ser bom ou pode ser muito ruim para você. Então, monta o raciocínio direitinho, entrega e facilita a vida do analista mesmo, né? Enfim, porque... Sim. Isso é para qualquer área mesmo dentro da própria indústria, porque os documentos correm, né? Eles correm por dentro de outras áreas. Então, por exemplo, o desenvolvimento analítico, ele serve à estabilidade, ao controle de qualidade, enfim. Então, se esses clientes internos também não entendem a documentação, imagina vocês que recebem um papel frio, né? Exato. Só fazer um pequeno adendo aí, só para complementar o que você falou, essa questão de não deixar o regulador concluir. Bom, o regulador ele vai concluir, só que vai ser mais fácil se você trouxer ali... Se você der as ferramentas para ele, né? Exato. E muitas vezes é importante você direcionar algumas linhas de raciocínio. Existem algumas situações que a gente pede... isso é muito comum na área de IFA. Olha só, demonstre que o seu processo de síntese do fármaco ele funciona tão bem quando ele é empregado utilizando solvente totalmente recuperado e solvente não recuperado. Aí a pessoa, quem prepara a documentação envia para a gente uma análise de lote com solvente recuperado, uma análise de lote fresco. E só isso. Só que a gente está demonstrando que... Exato, a gente está pedindo que você demonstre que o processo funciona, assim, da maneira... a gente está perguntando, a gente quer saber se ele sempre vai funcionar. Então não é um lote, pega 3 lotes, compara e conclui. Diante dos resultados, fica claro que, né, ou seja, não foi observadas diferenças e, portanto, o processo ele funciona tão bem com solvente 100% recuperado e com solvente 100% fresco. Então, você tem que dar a tua conclusão ali, que nem você falou. E você tem que também pensar, olha, a pergunta é, o processo está funcionando. Um lote, não. 3, talvez. Exato. Mas, assim, você pega as informações ali mais adequadas e conclui. Com um lote, você não conclui. Com 3, ali, é esse número mágico aí, você coloca sua conclusão. Isso é um exemplo de como você pode realmente, como você falou, não deixar o raciocínio aberto. Assim, talvez fosse um exemplo até básico demais, mas, enfim. Mas foi ótimo, porque essa questão de número de lotes é sempre um pé um calo. Você tá falando que você tá se esticando muito, se aprofundando, mas você acabou de fazer um ótimo boas práticas aqui para quem estiver assistindo. Exato. E eu não tenho o que tirar nem pôr. Boas práticas de responder as questões das agências regulatórias. Não, boas práticas de coerência ao gerar informação para eles, né? Para vocês poderem analisar. Porque aí fica muito mais fácil. Uma outra coisa que a gente até colocou aqui para discutir, que é a importância das impurezas na análise dos DIFAs, né? Dentro do DIFA, como que o fabricante mostra, ou, enfim, quem estiver analisando e construindo ali a informação. E aí a gente sempre menciona do ICHM7, considerando, por exemplo, agora as nitrosaminas, que surgiram, essas histórias todas que a gente viu, que o próprio setor inteiro, tanto indústria quanto agência, hoje está trabalhando muito com isso. Inclusive, já parabenizo você novamente, já te parabenizei antes do último paper que vocês publicaram. Exato. Muito interessante. Exato. Existe uma importância e um olhar diferente para essas impurezas mutagênicas dentro do DIFA? Ou como que vocês abordam isso e tudo mais? Certamente está tendo, sim. Assim, hoje está tendo por várias razões. Primeiro, porque se você tem uma informação de que uma impureza ela tem um risco maior do que outras, você vai se deter um pouco mais nelas, né?
também o que acontece é que, assim, por conta dessa questão das impurezas mutagênicas, acaba que a gente tem que se debruçar mais sobre o processo, para poder entender se elas saem realmente, se elas são purgadas, a questão do fator de purga, né? Isso é uma coisa que, assim, daria horas e horas e horas de conversa aqui para falar só sobre isso. Não me sinto especialista, de fato, não me sinto. Estou em contato com esse assunto já há um bom tempo, mas, assim, não me sinto super especialista nisso, não. Por quê? Porque cada processo é um processo. Então, se você tem que entender do seu processo, você tem que entender de como suas impurezas ali estão funcionando dentro daquele processo. Então, assim, as impurezas mutagênicas, elas estão tendo realmente um olhar diferenciado dentro da agência. Isso daí está até deixando mais claro quanto a gente precisa de pessoal. Porque, assim, acaba que um setor, ele tem interação com outro setor, assim, é muito comum que o setor, principalmente da área de insumos farmacêuticos ativos, entre em contato com o setor da área de segurança e eficácia. Exato. Isso aqui, para Maria, é muito claro, muito comum, assim, eu tenho certeza que ela já teve essa interação com o pessoal de lá. É questão de enviar a documentação. Né? Exato. Isso, exato. Por quê? Porque você está tendo você tem uma impureza potencialmente mutagênica, ou inclusive uma impureza carcinogênica, ou enfim, uma impureza que está acima do limite do ICH e você tem que qualificar. Então, isso tudo aí é verificado na área de insumo farmacêutico ativo também. Só para não fugir do assunto. Dentro da rota de síntese de um medicamento, você, diferente do medicamento produto acabado, você tem transformações químicas. No produto acabado, via de regra, você não tem. Você está misturando composto, você está formulando. Não deveria, né? Não deveria ter, não exato. Exato, muito bem colocado, não deveria ter. Mas no caso do insumo farmacêutico ativo, é uma comum, é esperado que isso aconteça. Então, você tem diversas possibilidades de ocorrência de geração de impurezas. Assim, algumas delas, alguns intermediários e alguns materiais de partidas, eles são, lógico, adicionados intencionalmente no processo, né? Essas coisas que são adicionadas intencionalmente no processo para reagir, né, pela capacidade de reação, é esperado também uma possibilidade toxicológica maior também. Exato. Assim como também é esperado a possibilidade de ela ser purgada também durante o processo. Então, assim, ou não. Então, todas as perguntas têm que serem respondidas. Se você tem um material de partida que você coloca intencionalmente ali naquele teu processo, você quer que ele se transforme em intermediário. Isso é claro. Tem uma coisa que eu estou partindo, eu quero que ela reaja. Então, assim, eu vou desenhar meu processo para que ele reaja 100%. Mas isso não existe. Então, eu vou ter uma coisa que é reativa, que talvez não tenha reagido. Então, isso tem um risco maior do ponto de vista toxicológico do que, por exemplo, algumas coisas que possam aparecer no medicamento. Então, isso no farmacêutico ativo tem essa particularidade, que durante a sua obtenção você tem diversos pontos de geração de impurezas, e essas impurezas podem ser importantes do ponto de vista toxicológico. Exato. A questão da mutagenicidade, a gente tem hoje aí uma vasta literatura sobre quais tipos de compostos são mais preocupantes, e, coincidência ou não, muitos são utilizados em rota de síntese justamente por essa capacidade de reação, dessa reatividade. Exato. Então, esse olhar existe. Exato. É uma característica que é ótima para a rota de síntese, né? Assim, o composto ser altamente reativo é importante porque você quer transformar ele, enfim. Só que ser altamente reativo, você tem quase uma correlação direta de ser altamente reativo em vivo também, né? Porque somos feitos de moléculas orgânicas, enfim, então não muda muito. Então, acho que tem essa correlação muito direta com a parte toxicológica, e é até por isso que as impurezas são tão importantes, porque quando a gente está falando do ativo, a gente passou por todo esse processo e ele é comprovadamente seguro, né? Então, ele se tornou uma molécula segura. Os penduricalhos todos que foram ficando no caminho, não necessariamente. E isso significa que uma concentração muito baixa pode sim causar um efeito importante. É por isso que as impurezas são um grande foco, né? E elas são, nitrosaminas, por exemplo, tem uma concentração muito baixa, e mesmo assim elas têm um potencial carcinogênico, enfim, na maioria das vezes. Não, com certeza. A gente trabalha naquele 0,1% ali, naquilo também que o teor deixa passar, né? 98% a 102% do teor está lá garantido, mas tem 2%, 1% ali que a gente tem que caracterizar bem o que está ali. Exato. Tem que se preocupar.
Eu até ia falar, né, a gente assistiu a sua palestra no último webinar do ano passado na Anvisa, e aí lá você Legal. até mencionou quais eram as principais deficiências as análises que vocês observavam. Se você puder dar uma pontuada pra gente, por curiosidade também para quem tá ouvindo a gente aqui, e quem não teve a oportunidade de ir lá, se você lembrar só algumas, quais eram as principais deficiências ali nas análises que vocês tinham, que vocês encontram hoje em dia quando vocês analisam os DIFAs e tudo mais. Talvez fique até um pouco repetitivo, mas só para dar uma classificaçãozinha para as pessoas. Assim, o DIFA como um todo, eu vou te falar que, sem dúvida, as seções que têm mais exigências são a questão do processo, a descrição do processo e questão de impurezas. São as que têm mais, sem dúvida. Dentro de processo, eu acho que a descrição detalhada do processo e a definição de material de partida são as questões mais Esse é um clássico. pontuadas ali. E eu acho que isso é uma questão de mudança cultural ali que tem que ser implementada. Por quê? Porque, via de regra, o pessoal redefine o material de partida. Então, assim, a questão é entender a análise antes de enviar a documentação, sabe? Então, assim, isso também... Hoje a gente tem interação direta com o fornecedor do fármaco, mas, assim, ainda tem muita coisa com o pessoal daqui do Brasil. Então, assim, é importante deixar isso bem claro. Fazer uma análise, olha só, cara, assim, tem uma rota de síntese que só tem uma etapa. Assim, eu não vou enviar isso para a Anvisa porque eu vou só perder tempo. Exato. Assim, eu estou correndo o risco até de ter um indeferimento sumário, voltar lá para trás da fila e tal. Então, assim, vamos logo corrigir aqui. E, além disso, vamos logo caracterizar tudo, porque, assim, se eu tenho um material de partida aqui, então vamos gastar um tempinho aqui, vamos entender a especificação desse material de partida. Essa especificação realmente, assim, ele tem uma lógica de existir? Qual que é a lógica de existir? Vamos colocar logo para o pessoal nem perguntar, sabe? Vamos colocar logo isso aí para justificar, vamos tentar justificar logo, e se a gente não conseguir, vamos conversar com o fabricante para ver se ele consegue mudar, ou então se ele já tem uma outra versão de documentação onde a especificação é diferente, porque hoje fica difícil. Durante muito tempo, a gente se deparava com especificações extremamente abrangentes, assim, para materiais de partida, que estavam a 2 etapas de distância do fármaco. Assim, não é que é proibido estar 2 etapas, mas, assim, você vai ter que justificar muito. Exato. Imagina, você tem um material de partida cuja especificação de teor está girando ali em 85%, 90%, e você tem... É extremamente abrangente. Então, assim, isso aí pode ser possível? Até pode, mas tem que estar numa etapa muito lá para trás, ou então você tem que explicar bem, você tem que ter estudos, análise de lote, sabe? Então, assim, faz parte hoje, eu acho, da pessoa que está montando o dossiê, olhar o que ela está mandando para a Anvisa, sabe? Cara, eu vou mandar isso aqui mesmo, assim, pô, eu vou receber a exigência, eu vou fazer o pessoal lá gastar mais tempo, eu vou perder o meu tempo, assim, e assim, ainda vou tumultuar, na verdade, a fila, porque o carinho lá da outra empresa também vai ser impactado. E o meu outro processo que tá bom também vai ser impactado, porque o cara tá gastando mais tempo aqui. E assim, não é meia hora, não é 1 hora, às vezes você tem de dias. Então, eu acho que se eu pudesse passar um recado, assim, o pessoal que prepara a documentação, assim, para a Anvisa, eu falaria isso, assim, monta a documentação realmente que você espera que vai ser aprovada. Eu vou ter fé que esse negócio não vai ter nem exigência. É isso. Então, é por aí. Mas impurezas, certamente, sem dúvida, impurezas mutagênicas, esse HM7 hoje diria que, sei lá, pelo menos, para não errar aqui, pelo menos metade dos processos. Caramba. Da COIF. Entendi. Para não errar, assim, deve ter alguma exigência nesse sentido. Tamanha é a importância. Às vezes é pontual. Às vezes é pontual. Tipo, tem uma dúvida ali na análise do resultado do software, assim, até uma pessoa com nível médio, com nível intermediário de conhecimento das ferramentas consegue responder. Outras vezes não, outras vezes a sessão é totalmente ruim. Outras vezes você não tem nem informação de que software foi utilizado pelos caras. É o pior caso, porque é uma reanálise, sabe? Então, tudo... E aí tem outras questões também, tipo,
você está usando um serviço público, sabe? Então, assim, tem várias... várias coisinhas. Tem várias pequenas coisas. Mas respondeu bastante. Inclusive, eu já queria aproveitar até pra gente não se estender muito, não tomar muito do seu tempo, que a gente tem hora aqui com você, para explicar mesmo o que é o fator de purga, pra gente começar a falar. Só antes disso, só da gente explicar, eu pedi para você dar uma explicada como que é o fator de purga, só contextualizar. Você quer contextualizar que existem as classificações das impurezas, as opções de controle? Quer dar uma... Na verdade, assim, o fator de purga, ele tá descrito lá no guia do ICHM7, que trata de impurezas mutagênicas. Então, a gente tá pegando esse gancho aqui com o Nairton e falando bastante de impurezas, mas aqui o foco, a gente vai falar um pouquinho mais das impurezas mutagênicas. E lá no ICHM7, ele exige uma classificação em que você compara essa impureza com o seu respectivo ativo e busca similaridades estruturais para poder classificar se ela vai ser mutagênica ou não, se ela é carcinogênica ou não, e etc. E aí, uma vez que você faz essa classificação, e se você encontrar que essa impureza... encontrar indícios de que essa impureza é mutagênica, isso você pode fazer através de ferramentas computacionais, como o Nairton está falando. Então, você tem que ter 2 sistemas diferentes, um sistema especialista e um sistema estatístico para poder corroborar o resultado e definir se a impureza é mutagênica ou não. Uma vez que ela é confirmadamente mutagênica, você precisa controlá-la de alguma forma. Controle, isso. E aí, o ICHM7, ele te traz 4 opções de controle, né? E aí você vai ter os mais diversos controles, dentre eles os mais difíceis, que é fazer análise, desenvolver método, controlar isso na liberação lote a lote, o que nenhum fabricante de IFA quer fazer, porque vai te dar muito trabalho. E você tem a opção 4, que é o estudo da purga, né? Que é você definir um fator de purga e prova, através de toda essa avaliação de processo, de reagentes, de características físico-químicas de todo aquele processo e todos os reagentes, solventes utilizados, qual a probabilidade daquela impureza estar presente no IFA final, né, no fármaco, numa concentração que exija qualquer tipo de teste adicional. E só para fazer um adendo, de acordo com a publicação, até estou aqui com os números, a última publicação que foi publicada em 2021, falando sobre um consenso das análises que foram feitas, utilizando as agências regulatórias dos Estados Unidos, europeia e japonesa, quase 60% de todas as impurezas mutagênicas foram justificadas com controle estratégico pela opção 4 da purga, né? Então, assim... Então, é uma ferramenta muito... E se você considerar a opção 4 e a opção 3 juntos, dá quase 75%. Então, assim, a grande maior parte das opções de controle e até justificativa para as agências envolve a purga, envolve a opção 4. E aí, por isso, eu vou passar a bola agora para o Nairton e perguntar, Nairton, o que é a purga? O que é o fator de purga? Talvez as pessoas não conheçam, ou conhecem, mas falam um pouco sobre isso. O que seria o fator de purga? Eu acho que, na verdade, a Maria já falou uma boa parte disso daí, né? Falou muito bem, inclusive. Agora... assim, na verdade, a purga é eliminação. Exato. Perfeito. Eliminação. Entender se uma determinada impureza daquele processo ele pode ser eliminado. Uhum. O que acontece é que, por conta... Isso aí, assim, eu entendo, né? Veio tudo na esteira do próprio ICHM7. Perfeito. Porque uma vez que você passou a sistematicamente ter que fazer a avaliação das suas impurezas, você passou a perceber que muitas daquelas suas impurezas elas são mais preocupantes do ponto de vista toxicológico. Então, você passou a ter que controlá-las. Então, como a Maria falou, fazer teste lote a lote é o mais custoso. Exato. Sem dúvida. Você vai ter gasto analítico, desenvolvimento, reagente, pessoal, tempo tudo e mais um pouco. E ainda tempo de validação, ainda possibilidades de erros analíticos e tá. Então, o que acontece? O que se pode fazer? Você pode lançar mão de ferramentas semi-quantitativas, porque a análise do fator de purga é isso. É uma análise semi-quantitativa da probabilidade de uma determinada impureza com potencialmente genotóxica, potencialmente mutagênica, estar presente no fármaco substância final. Uhum. Mas eu acho que eu até repeti o que a Maria falou, mas é isso. Não, mas a sua definição foi muito boa por causa da questão semi-quantitativa também, é muito interessante. E por probabilidade, né? Isso a gente não tinha falado. Então, realmente, é a probabilidade de você conseguir
excluir do seu sistema a existência daquela impureza ou não através de análise semi-quantitativa. Exato. Assim, e como, assim, probabilidade talvez seja um pouco pesado, mas como é uma coisa semi-quantitativa, a gente entende mais ou menos assim. Você, a partir do conhecimento químico e do processo, você consegue prever mais ou menos a possibilidade de uma determinada impureza se comportar em cada etapa do processo. Então, assim, eu acho que com o exemplo fica mais fácil. Sim. Talvez demore um pouquinho mais. Não, fica tranquilo. Existem algumas impurezas potencialmente genotóxicas que são pequenas moléculas. Então, e elas, vou chutar aqui, tem são voláteis e a 100 graus elas evaporam. seriam evaporadas do processo. Então, você tem, vamos supor que você tem uma impureza potencialmente mutagênica com essa característica físico-química, né, de volatilidade, que tem um ponto de ebulição ali na casa dos 80 graus. Aí, eu sei que essa impureza é gerada na etapa 1. Só que, logo ao final da etapa 1, eu tenho uma etapa de secagem de, digamos, 6 horas a 96 graus. Sei lá, vou até colocar um pouco mais para não gerar confusão aqui no meio. Para tentar ser mais claro. Uma impureza que tem um potencial, um ponto de ebulição de 80 graus, você tem lá uma etapa a 120 graus aqui. E aí você passa 6 horas nisso daí, em refluxo lá. Você passa lá no solvente que aguente essa temperatura, porque nem todos aguentam, né? Porque também é evaporável, enfim. E aí, pô, você tem a possibilidade de eliminar isso, dependendo de como o seu processo está estruturado. Você pode eliminar isso daí. Então, o que acontece? Você pode atribuir um fator de eliminação. E aí, nesse caso, seria ligado à volatilidade. Então, você tem lá, quem trata desse assunto, eu acredito que quem esteja ouvindo já tem uma ideia do que eu estou falando, você tem lá um paperzinho, um paper seminal, assim, um paper que hoje, paperzinho no sentido de tamanho, mas não um paper enorme, gigante. Um cara chamado Andrew Tisdale. Andrew Tisdale, é muito presente. Tudo. Exato. Então, você tem lá a tabelinha, mas no final das contas, o que a gente está falando é disso. Você entender as características da sua molécula, da sua impureza e do seu processo. Então, por isso o exemplo, você entende uma característica físico-química de uma impureza e você entende o seu processo, que o processo tem uma etapa que pode eliminar. Da mesma forma, existem, sei lá, cloreto de acila, sei lá, alguma coisa muito reativa. Aí você gera isso na etapa 2, sendo que na etapa 2, na etapa 3, na etapa 4, você tem sucessivas lavagens no processo, então você tem sucessivas oportunidades dessa impureza reagir. Então, o que é que você faz? Você pega lá uma tabelinha e você atribui um score. Então, suponhamos que seja 10 ou 100. Ao final, os scores eles são somados. Então, você tem esse que é o fator de purga. Esse é o fator de purga. Essa análise semi-quantitativa ali da possibilidade de impureza estar presente no farmo. E a forma de você analisar isso é entender, e aí vem a parte do pessoal da toxicologia, entender qual que é o limite máximo aceitável, porque só faz sentido você fazer análise se você souber quanto você pode ter ao final do processo. Então, se eu tenho lá um limite que, sei, a Maria propôs lá, a GZF aceitou, e aí o limite é X. Então, você tem que ter aquele limite X. Então, nós vamos partir de um determinado número no começo, vamos supor que seja um material de partida. Então, a gente tem 100% daquela impureza lá no processo. Só que lá do 100% eu tenho que ter X, que é o aprovado. A gente faz esse cálculo ali. Então, eu tenho que reduzir 1 milhão de vezes. Então, na verdade, isso aí é a purga necessária, né? Então, essa questão do purge ratio, ele vem disso daí. Você vai analisar o que você tem de fator de purga sobre o que você precisa. E aí, se você tiver essa relação acima de 1000, você acaba tendo uma prerrogativa de não precisar controlar essa impureza de rotina. Agora, tem problemas aí. Essa era a minha segunda pergunta. Essa era a minha próxima pergunta. Vários problemas. Você tem que entender o que você está fazendo. Assim. Com o tempo, a gente viu isso, estudou isso, e a gente viu que quem está fazendo esse cálculo tem que saber fazer. Né? Muito mais do que pescar ali um solvente onde a impureza está sendo carreada, é entender o que você está fazendo. E eu vou dar um exemplo aqui. Lá logo no começo, assim, sei lá, quando começamos a ter mais contato com isso daí, só um
pequeno quadrado aqui, um pequeno adendo, assim. Tudo que eu tô falando aqui é na Ayrton Flávio, eu não tô falando pela agência, assim. Eu até peço desculpas se tiver dado a entender. Eu gostaria até que colocasse um disclaimer. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Então, assim, o que acontece é que etapas que não deveriam ser contabilizadas são contabilizadas. Às vezes você tem uma lavagem de uma torta úmida, né, que é o wet cake. Sim. Isso aí é muito utilizado na síntese orgânica. Quem já viu lá um DMF, você vê que você cristaliza um negócio e você, na etapa subsequente, você lava. Você lava, você centrifuga e lava. Então, assim, essa etapa nem sempre ela tem que ser contabilizada como uma etapa capaz de eliminar a impureza. Por quê? Porque o bolo, às vezes, ele está compacto. Então, você vai lavar só aquela parte de cima ali. Então, você tem que entender o que você está fazendo. Então, se você tiver um slurry ali, que é tipo você fazer uma pasta, você mexe o sistema reacional lá, e aí você descansa, separa e centrifuga, aí sim você pode atribuir um valor ali ligado à solubilidade no solvente. Então, assim, acho que são esses os problemas. E também referenciar. Se você está dizendo que o negócio é reativo, você tem que dizer o porquê que ele é reativo. Você tem que dizer, o que é, beleza. Às vezes você não vai fazer um estudo cinético ali por causa de uma impureza, mas você tem que dizer o que você espera por causa da classe da impureza, por causa, sei lá, da reatividade, da temperatura da etapa. Então, eu acho que é por aí. Se for feito por pessoas dedicadas, essa estratégia, cara, tem tudo para ser assim, o mais utilizado. Concordo. A despeito, assim, de algumas empresas, assim, de alguns países como Índia e China, que, de alguma forma, eles têm assim, uma maior disponibilidade de recursos humanos a um preço um pouco mais baixo. Talvez, assim, para eles, a questão de analisar lote a lote seja um pouco mais viável, menos né? drástico. Menos drástico do que no Brasil. Perfeito. Imagina, o custo você fazer uma análise de impureza no IFA aqui no Brasil e na Índia, não tem como. Totalmente diferente. Vai ser muito mais barato. Sim. Talvez então ainda existe, mas a ideia da opção 4 de controle é isso, cara, é ter gente dedicada, que estudou e que sabe fazer, que conhece o processo. Não, eu concordo plenamente, assim, a gente já pegou vários casos, inclusive eu e a Maria aqui, e analisou isso, e inclusive a gente já teve que refazer cálculo do próprio fabricante, eu tô dizendo de quem importa, né, não aqui do Brasil de si. E aí eu gosto de falar que a gente sempre tem esses 3 componentes principais, né? Que é a reatividade realmente, solubilidade e a volatilidade que você acabou de falar. E aí a reatividade até que é fácil, né? Porque assim, é o que você falou, a gente sabe na literatura o que reage, o que não reage, o quanto é reativo, o quanto não é. Mas aí, solubilidade, volatilidade... Solubilidade, então, como é que você vai saber a solubilidade daquela impureza que às vezes nem era conhecida ou não era? E aí é o que você falou, tanto é que tem os estudos que em breve talvez a gente veja com mais frequência, que é a aferição mesmo da solubilidade dos compostos, como calcular a partição, porque é isso, você falou de lavar no cake, mas não necessariamente você purificou, mas aí tinha um professor meu que falava que era um químico desavisado, né? O químico desavisado, ele vai achar que limpou, mas na verdade não, porque tá longe do processo, né? Você não tá ali de fato dentro do processo. E eu lembro assim, dando uma puxada de saco na equipe da Mariala na época do Axê, que vocês iam lá no nosso laboratório, os toxicologistas iam lá no nosso laboratório para tentar entender etapa por etapa como era feito todos os processos. A gente recorria à síntese, porque, eu sou toxicologista. Como era feito, mas vocês fazem isso aqui, aí separa em funil, você centrifuga isso, tá? Então, tipo, realmente é o que você falou, entender e estar debruçado no processo faz toda a diferença, né, pro fator de purga no final das contas. E acho que tem um desafio muito grande para quem está na posição não só de avaliador, mas também de quem está tentando ajudar as empresas a enxergar a possibilidade de usar a purga, que a gente pode voltar a 1 hora atrás, quando a gente começou o nosso papo, que é sobre o processo, que é você saber de fato o que está acontecendo ali, quem é seu material de partida, qual que é a etapa que essa impureza está sendo formada, que é muito importante, o que vem de processo subsequente, e isso dificilmente na parte aberta, assim, a gente consegue tantos detalhes, né? Então, até por isso que a gente conta com o pessoal da química e da síntese orgânica para poder buscar na literatura todas as possibilidades e acaba depois selecionando
o pior caso, né? E aí a gente reza para fazer dar certo, porque pode ser que não dê a purga, a empresa precise controlar isso. Mas uma coisa interessante também que você falou com relação a na China e na Índia ter análise, é que ainda assim o impacto pra gente é muito alto, porque aí quem compra, quem vai ser o produtor do medicamento, a hora que você tenha o IFA com análise, você vai ter que internalizar ele e colocar no controle de qualidade. Então, a hora que você recebe para liberar o IFA para a produção do medicamento, nossa, aí é um impacto grande, indireto, mas que a gente vai ter que continuar seguindo, né? Com certeza. Nossa, muito bom. Foi que muito aula. bom. A gente achou que ia ficar falando pouco aqui, né, com você, ó, até passamos já um pouquinho do seu, do seu tempo aí. Pois é, eu ia até falar isso. Não, vamos... tranquilo. Sem problemas. Vamos comer sem delicado. Não, Imagina, fechado. Tranquilo. Eu só queria um adendo final, assim, que a cerejinha do bolo é que hoje, né, a gente que trabalha com ferramentas computacionais de diversas formas, vale a pena ressaltar que existe uma ferramenta computacional hoje, o Mirabilis da LASA, que faz isso, que ajuda a gente a tentar fazer esse estudo de uma forma mais padronizada, mais harmonizada, induz a gente a olhar para alguns processos, enfim, então acho que vale a pena também mostrar o quanto isso vem sendo desenvolvido com os anos e as ferramentas computacionais aí também para ajudar a gente. Com certeza, certo? Neyton, quero agradecer bastante, muito a sua participação. Exato. Foi muito bacana te conhecer, muito bacana conversar com você esses dias pra gente organizar aqui. Fico muito feliz da gente poder bater esse papo sobre o fator de purga, sobre os DIFAs, que é um assunto que eu particularmente gosto bastante. Tive o prazer também de ver a sua apresentação no webinar lá da Anvisa, por isso até surgiu despertou a minha vontade de bater esse papo com você. E fico muito feliz de tudo que você falou. Acho que para quem tá ouvindo, é uma visão clara, como eu falei, de boas práticas, do que estar atento quando estiver fazendo esse tipo de análise. E quem não conhece também pode conhecer um pouquinho mais o fator de purga, né? Então, exato. É um prazerzaço. Sempre que a gente puder, vou recorrer a você para trocar uma ideia sobre isso, com certeza. Eu que agradeço. Foi um prazer. Vou até seguir vocês aqui nas plataformas. Não, fica tranquilo. Eu não tenho esse costume, confesso. Não, podcast e tal. Eu tô mais na galera que escuta rádio. Tudo bem, dá pra escutar rádio também. A gente também tá no Spotify, a gente vai colocar umas propagandas na rádio, sei lá, vamos ver se a gente pesca o Nairton. Com certeza, quando a gente estiver por lá, Fortaleza, lá na cidade dele, a gente tenta visitar ele, ó, pronto. Resolvido. Conhecer pessoalmente, Nairton. Enxerido, né? Muito bom. Você quer deixar mais algum recado? Enfim. Alguma coisa? Nossos canais estão abertos aqui pra você. Cara, na verdade, só agradecer. Oportunidade de tentar cada vez mais esclarecer e contribuir um pouco para o debate. Eu acho que o debate ele sempre é bom, assim, ele engrandece, você vai vendo possibilidades e vai atuando sobre as possibilidades, vai melhorando os processos, vai melhorando as análises. E é isso, só agradecer, pessoal. Boa tarde. A gente que agradece. Muito obrigada. Obrigada mesmo, obrigada pelo seu tempo, pelas contribuições. Foi muito bacana. Foi um prazer imenso ter você aqui. Com certeza. E galera, não se esqueça, então, aquele último recadinho, sigam as redes sociais da Spectra para vocês ouvirem mais conteúdo como esse. A gente discute bastante coisa sobre fator de purga, a gente já falou um pouquinho na nossa página no Instagram, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Não se esqueça de se inscrever aqui também na rede social, no YouTube, seguir a gente, der o like, deixa o joinha lá pra gente, no YouTube, bastante. Spotify, Pastelaria Podcast. Eu ia falar isso, ela já terminou. E concluindo, como a gente gosta de terminar, que o acaso, como Pasteur dizia, que o acaso favoreça as mentes preparadas e que, com certeza, alguma informação, tenho certeza que alguma informação que a gente discutiu aqui hoje seja o acaso que vocês estão esperando, tá bom? Então, até o próximo episódio e tchau! Tchau! Uhul.